Isso.
Boa tarde a todos. Declaro aberta a quinta oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito, composta pelos seguintes vereadores: Luiz Fernando Vailate, Everaldo Del Poço, Mário Dionísio Moser, ausente, Célio Adolfo Francisco e Maurício Bruckfeld. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga a gestão dos recursos públicos na Secretaria Municipal de Educação, foi criada por meio da Resolução número 9 de 2023, aprovada pela mesa diretora desta Casa Legislativa, em atendimento ao requerimento número 32/2023. Seu principal objetivo é apurar supostas irregularidades e atos que possam afetar o interesse público no âmbito da Secretaria de Educação. A quinta oitiva será realizada novamente com a senhora Ticiane Santana, que à época dos eventos investigados desempenhava a função de controladora adjunta do município de Penha. Esta nova convocação foi movida pela exibição de questões e dúvidas não esclarecidas durante a quarta oitiva, na qual a senhora Luciana Maria de Souza Nascimento prestou depoimento. Além disso, a análise dos documentos fornecidos pela Comissão de Sindicância da Prefeitura, em especial as cópias dos documentos docs, nos quais a senhora Ticiane teve participação efetiva, assim como as informações colhidas em seu depoimento anterior perante dita comissão, revelaram a necessidade de um aprofundamento investigativo. Portanto, esta nova convocação tem como objetivo esclarecer as pendências levantadas e garantir a integridade da investigação, assegurando que todos os aspectos dos fatos sob análise sejam devidamente elucidados. A intenção é cruzar as informações obtidas até o momento com as declarações da senhora Ticiane, buscando esclarecer quaisquer inconsistência ou novos pontos que possam ter surgido a partir das recentes descobertas. Diante dessas circunstâncias, a convocação da senhora Ticiane Santana reforça a importância de novos esclarecimentos diante dos membros da CPI. A senhora Ticiane Santana, ao iniciarmos seu depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, é imprescindível que a senhora se comprometa a relatar os fatos com a mais absoluta veracidade, pois as informações que fornecer serão essenciais para a nossa investigação sobre as alegadas irregularidades na gestão dos recursos públicos na Secretaria Municipal de Educação. Passo agora a palavra para o relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Ticiane, nossa secretária de Educação. Quero de antemão desejar parabéns aí pelo Dia das Mulheres e agradecer a senhora por se fazer presente nessa sessão. Boa tarde, Celinho, Maurício, Tati, Júlia, doutora Célia e os demais que estão nos acompanhando. Durante seu depoimento anterior, à Comissão de Sindicância, a senhora mencionou o pagamento de excedentes realizados a professores. Poderia detalhar esses casos e as eventuais irregularidades identificadas nesses pagamentos? Boa tarde a todos os vereadores presentes, todos da casa, parabéns a todas as mulheres, né? Sim, vereador. Enquanto controladora adjunta, né, em trabalho junto com a controladora interna, Luciana, na época controladora, a única controladora, né, hoje modificou o cenário do controle interno, identificamos, sim, pagamentos irregulares de aulas excedentes. Alguns professores, eles não tinham sua carga horária completa e ainda assim recebiam
horas excedentes, aulas excedentes, né? Um exemplo, um professor de 40 horas, o máximo de aulas dele é 32 aulas, a carga de um professor de 40 horas. E esse professor, vou dar um exemplo, eu não tenho aqui em documentos, né, mas só para vocês entenderem qual era a circunstância do momento, o professor daria 27, 21 aulas, não ultrapassando a sua carga horária de aulas que deveria, e ainda assim recebia excedentes. E isso foi constatado, alguns casos, foi notificado a secretária de Educação da época para que fosse regularizada essa situação. Algum questionamento? Ticiane, isso aí vocês têm tudo documentado? Isso. Isso tem documentos dos casos, né? Dos casos. Isso. E também, depois, passado isso por documento para, então, secretária? Isso. Ok. Mais alguém? Eu. A senhora falou que era era comunicado à secretária que estava cometendo uma irregularidade, não é isso? Isso, exato. E mesmo assim era feito pagamento desses professores? Após a notificação, não. As aulas excedentes, e tem um quadro, né, que seguiu nos próximos meses dos professores que estavam recebendo. Os casos específicos que estavam irregulares, não. Aí, depois que vocês constatavam a irregularidade, ali cessava o pagamento, é isso? Isso. E anterior a isso, chegou ao seu conhecimento que estava fazendo pagamento? Não chegou ao meu conhecimento. Essa é a parte da controladora, né? Eu era orientada a fazer conforme a controladora da época solicitava. Então, essa parte de autorizações seria com ela, com a Luciana, né, que era a controladora interna. Mais uma coisa, Ticiane. Foi constatado quanto tempo isso estava acontecendo? Sabe dizer para nós quanto tempo? Não conseguimos fazer esse levantamento de quanto tempo, porque a educação, os quadros de aulas, quadros de profissionais, eles são bem complexos. E isso seria, na verdade, quase que impossível para o número de profissionais e o número de atendimentos que o próprio controle interno tem, de parar para fazer essa investigação. Necessitaria, sim, de uma assessoria, de uma verificação mais detalhadas. Na época, foi final do mês de agosto, setembro, final de setembro, foi solicitado os documentos necessários para o levantamento de análise. Foi certificado ponto, quadro funcional, mapeamento de turmas, lista de funcionários, quadro de aulas excedentes, e esses documentos as escolas foram enviando para o controle interno e a gente verificando unidade por unidade. Mas não teve o tempo hábil de fazer o encerramento. Após isso também eu saí da Secretaria de Controle Interno e acabei indo para a Secretaria de Educação. Ok, obrigado. Em relação ao programa do terceiro milênio, foram encontradas irregularidades específicas no pagamento dos professores envolvidos. Poderia esclarecer quais foram essas irregularidades? Sim. As irregularidades são as mesmas desses que nós estamos falando, das aulas excedentes. A aula excedente, ela na nossa lei, vocês podem verificar na lei do magistério, ela é bem específica, que a aula excedente ela é uma aula paga por aula dada, que ultrapassa a quantidade de aulas dentro daquela carga horária do professor. Os professores que estavam na sala do terceiro milênio, ele é um professor que estava cedido, sim, para esse projeto,
mas ele não tem um número específico de aulas, até porque aqueles profissionais eles estavam ali para acompanhar o outro professor, que é o professor regente, que sim, esse seria o professor para receber, se fosse necessário, uma aula a mais, e não esse profissional que estava disponibilizado ali para a sala do terceiro milênio, né? Ele era ali, na época, o responsável pela administração da sala, organização, acompanhamento, pois são computadores, né, bastante alunos, então necessita, sim, de ter esse acompanhamento maior. Mas aí, quando se fala de aulas excedentes, esse professor não estava em processo de lecionar, ele estava em acompanhar. Então, não se enquadrava em recebimento de aulas excedentes. Alguma pergunta? Perdão, Tati. Algum questionamento? Após poderia explicar como funcionava o programa do terceiro milênio naquela época? Olha, como funcionava sobre a parte pedagógica, não sei te explicar detalhadamente. A sala do terceiro milênio é para desenvolver o aluno com as áreas tecnológicas, né? Ele tem essa aproximação com a tecnologia, e é uma aula diferenciada, sendo utilizada a parte de computadores, programas, toda a tecnologia para o aluno ter esse momento, né? Como exatamente se fluía na época, esse eu não sei te dizer agora, claramente. Eu teria que verificar com a coordenação, né, da época para que fosse explicado. Após a identificação dessas irregularidades no programa do terceiro milênio, quais medidas concretas foram tomadas para corrigir essas situações e evitar a reincidência desses problemas? Nessa época eu era controladora adjunta, né? Então, por fazer parte também da educação, eu conseguia entender com quadros, explicar para a secretária como funcionava a questão de excedentes, a questão de pagamentos de carga horária de professor. Tivemos uma conversa, foi falado, foi notificada a secretaria e não foi mais liberado esse pagamento para esses profissionais que estavam ali, né? Eram 3 profissionais que estavam à disposição nas 3 escolas básicas. Então, esse pagamento já não era para acontecer no próximo mês, né? Após a notificação. Algum questionamento dos vereadores? Atualmente, na sua condição de secretária de Educação, o programa Terceiro Milênio ainda está sendo implementado? Houve mudanças no programa visando a correção das irregularidades previamente identificadas? Hoje nós não temos esse profissional, nós, na verdade, tivemos um no ano passado, né? Esse profissional circula nas 3 unidades básicas, porque a sala ela é uma sala com equipamentos diferenciados. A aula do professor ela é para ser uma aula diferenciada, com o uso dos recursos tecnológicos. Então, é o professor, que é o regente daquela disciplina, que vai adaptar a aula dele, o conteúdo dele, o planejamento, para que o aluno tenha esse exercício durante essa aula dentro dessa sala de tecnologia. Então, é o próprio professor das disciplinas que vai utilizar esse recurso. Claro, a gente necessita de pessoas que entendam da tecnologia, computadores, acabam acontecendo algumas situações com programação, com iniciação
do próprio computador, e esse profissional ele auxilia esses alunos. Cristiane, quando vocês constataram ali essa questão, esse problema, vocês chegaram a ver o montante, o quanto, qual foi o que o município perdeu com esse pagamento dessas aulas? Vocês chegaram a fazer um diagnóstico com relação a isso? Ainda estamos em processo administrativo fazendo esse levantamento. Ainda está? Isso. Em seu depoimento às comissões, à comissão de sindicância, a senhora também mencionou questões relacionadas à colônia de férias, incluindo a relação desproporcional entre o número de profissionais e alunos. Mesmo com essa desproporção, o controle interno recomendou o pagamento desses profissionais. Sob qual justificativa essa recomendação foi feita? Bom, aí é com a controladora a controladora interna, né? Essa pergunta provavelmente foi feita para ela, né? Como que ficou? Mas sobre a quantidade de profissionais, eu já posso te adiantar. A quantidade de profissionais nós tivemos em loco, em cada unidade da colônia de férias. O número realmente de profissionais era excedente ao número de alunos. No momento, o controle interno ele faz a averiguação, mas o secretário da pasta é o responsável por ter feito essa organização antes e ter demitido esses profissionais ao final do ano letivo. Ter feito esse levantamento da quantidade de alunos, a quantidade de matrículas e a quantidade de profissionais que seria necessário para a colônia de férias. Essas visitas em loco, né, que vocês fizeram, que mês que foi, Cristiane? Da colônia? Mês de janeiro. Mês de janeiro de 2023. 2023. Obrigado. Havia um sistema de controle de ponto para monitorar as jornadas excedentes desses profissionais na colônia de férias e terceiro milênio? Qual foi a orientação do controle interno naquele momento em relação ao controle de jornadas e quais medidas foram adotadas para assegurar a adequação das horas trabalhadas? Excedentes na colônia de férias, não me recordo dessa situação. O que tinha era o número de profissionais excedidos, sim. A outra pergunta era? Perdão? Qual foi a orientação? Qual foi a orientação do controle interno naquele momento em relação ao controle de jornadas e quais medidas foram adotadas para assegurar a adequação das horas trabalhadas? Só para separar os assuntos nessa pergunta. A quantidade de profissionais na colônia de férias, ela não se enquadra também ao período do terceiro milênio, porque o terceiro milênio ele é durante o período do ano letivo. A colônia de férias ela não contabiliza em dia letivos. Ela é um programa da prefeitura, né, que atende as crianças que os pais necessitam para aquele período, para trabalhar ou por vulnerabilidade social. Então, a colônia de férias é um programa, terceiro milênio é um programa instituído dentro do próprio ano letivo, dentro da grade curricular do aluno. A orientação do controle interno, na época, em janeiro,
Foi averiguado, foi notificado, se eu não me recordo se foi via sistema, se foi pessoalmente, foi encontro na Secretaria de Educação nesse mês de janeiro. Aí provavelmente a controladora interna iria te responder melhor, por se tratar de notificação própria dela, né? Como era realizado o pagamento dos profissionais que não possuíam um controle de jornada efetivo, especialmente em casos de solicitações de aulas excedentes? Como o controle interno fiscalizava e autorizava esses pagamentos? É a mesma pergunta, né? É a mesma pergunta. Não, essa é a segunda, a terceira, a oitava, essa aqui. Então, como era realizado o pagamento dos profissionais que não possuíam um controle de jornada efetivo, especialmente em casos de... É a mesma pergunta, vereador. Como eu expliquei já lá na segunda, na terceira, né? As mesmas perguntas de formas diferentes que estão aqui. O controle da jornada do profissional tem a carga horária, ela é diferente de o professor, ele tem uma especificação dentro da lei, da jornada de trabalho dele. Ele tem a carga horária de 40, de 20, de 30, de 10 horas. Dentre essas cargas horárias, elas são desmembradas por quantidade de aulas que ele tem que lecionar por sala de aula. Isso vocês podem verificar na nossa própria lei do magistério. Quando foi feito esse levantamento, no final do mês 9, início ali de outubro, né, até fazer o levantamento, já era outubro, novembro, com os quadros de horários, esses quadros de horários realizados pelas próprias diretoras escolares, foi verificado, sim, que tinha professores que recebiam aulas excedentes, mas não concluíam sua carga, não ultrapassavam sua carga de aulas, a quantidade de aulas obrigatórias, para que depois fosse feito o pedido para excedente. Vou dar um exemplo novamente. O professor tem 40 horas, ele teria que dar 32 aulas. Nessa escola tem uma turma a mais, que essa turma a mais precisaria de mais 3 aulas por semana. Então, esse professor recebe 3 excedentes na semana. E aí, no mês, vai contabilizar dependendo da quantidade de semanas no mês. Né? Se o mês fechar com 4 semanas, ele vai receber 6, 9, 12 aulas excedentes. Depende se não tem feriado. Se ele ultrapassou a carga, esse quadro de horários que teria que verificar. Na época, a gente fez um quadro de excedentes, solicitando que, quando fosse enviado para o controle interno o pedido de aulas excedentes, ele teria que vir com uma transparência maior, com o quadro de horários desse professor, com a quantidade de excedentes aulados, com as datas das aulas e as turmas que esse professor atende. Então, foi feito isso, e a partir daquele mês começou a ser enviado dessa forma, que é feita até hoje. Ciane, com relação a isso, eu estou observando aqui, aqui está dizendo que a controladora manifesta-se favorável ao pagamento das aulas excedentes. Na número 8? Não, na número 9, né? Não, está num doc. Que a gente... Eu não tenho acesso agora a esse doc aqui. Vocês têm esse doc? Tem. Tem. É a 9, né? É que o parecer favorável da controladora, Luciana Maria. Oi? Esse aqui é o parecer da controladora? Sim.
Eu acho que ali estava com algum erro no sistema que aparece Luciana como controladora adjunta e ela era controladora interna. Eu era adjunta. No documento de UNDOC, número 13.350/2022, a senhora, enquanto controladora adjunta, apontou a existência de profissionais com aulas excedentes incorretas. No entanto, observou-se que, posteriormente, o controle interno emitiu um parecer favorável ao pagamento dessas horas excedentes. Poderia explicar o que motivo essa mudança de entendimento em relação dos pagamentos? Não, as aulas excedentes, outros profissionais tinham direito sim às excedentes. É um parecer que ele vem completo, a listagem do mês completa. Os profissionais que foram apontados não estão nesse parecer. Ele é um ponto por mês, né? Ele é uma folha ponto, como se fosse uma folha ponto. Senhores, mais algum questionamento? Alguma coisa ali? Mais alguém? Após responder os questionamentos dos membros, encerro seu depoimento. Caso deseje, a senhora tem a oportunidade de apresentar considerações finais ou fornecer informações adicionais. Tudo certo, obrigada. Então, não havendo mais, encerro essa quinta oitiva. Agradeço a participação de todos, agradeço a você, Ticiane, por sempre colaborar. Obrigado. De nada. Obrigado, Ticiane. Obrigado, secretário.